Então, hoje a gente tem a honra de receber a doutora Carla Dalmas. A doutora Carla é farmacêutica e mestre em ciências biológicas, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela fez doutorado em ciências com área de concentração em bioquímica também pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professora titular do Departamento de Bioquímica da Federal do Rio Grande do Sul. E a doutora Carla publicou vários artigos importantes nas áreas de bioquímica e neurociências, avaliando mais especificamente a neuroquímica e o comportamento, considerando os temas estresse crônico em ratos, impacto do ambiente durante o desenvolvimento e comportamento alimentar. Então, Carla, muito obrigada por ter aceito o convite e fique à vontade para colocar a sua apresentação e começar. Então, muito obrigada, Grazi, obrigada pelas palavras, obrigada pelo convite. Eu queria dizer que a honra é toda minha de estar aqui nesse grupo tão querido, tão entusiástico, né, tão palpitante, que é esse grupo do DORAD aqui no Brasil. Eu vou, então, só um pouquinho, deixar aqui. Vou então falar um pouquinho para vocês desse tópico que é o estresse precoce e a programação do comportamento. Eu estava contando para a Grazi que, considerando as palestras que eu já assisti, nessas palestras do DORAD que tem acontecido, se tem falado muito sobre metabolismo. Pensei em falar um pouquinho sobre comportamento também, porque é um tópico a que a gente se dedica bastante. Então, vou fazer uma introduçãozinha, depois vou falar um pouquinho mais sobre uns poucos comportamentos. Na verdade, os eventos precoces podem influenciar muitos comportamentos diferentes. Eu escolhi falar sobre o comportamento alimentar e sobre comportamentos relacionados à cognição. E depois, se der tempo, eu queria mostrar um estudo translacional que a gente fez para, então, complementar, né, as coisas que eu vou mostrar agora durante essa apresentação. Então, como nós sabemos, o padrão comportamental, o repertório comportamental dos animais, ele é estabelecido também por conexões, por uma rede de conectividade que se estabelece durante o desenvolvimento. Esses são comportamentos inatos que os animais vão apresentar. Contudo, o sistema nervoso é um sistema extremamente maleável, ele se adapta e sofre influência do ambiente, de maneira que o organismo vai se adaptar e novos comportamentos serão adquiridos, aprendidos, né? Então, o ambiente vai ter uma influência muito grande no estabelecimento de uma série de comportamentos pelos animais. E esses fatores ambientais são particularmente importantes em janelas temporais durante o desenvolvimento, durante o início da vida. Então, aqui nós temos os genes que vão interferir, o ambiente que vai interagir com a carga genética de um indivíduo, e isso acontece durante a gestação, durante o desenvolvimento, no início da vida. Aqui eu estou querendo representar a vida neonatal e a infância, que são períodos muito sensíveis. Esses períodos sensíveis, ou períodos críticos também, são períodos do desenvolvimento em que o sistema nervoso é particularmente sensível ao ambiente. Os períodos críticos são definidos como janelas temporais muito limitadas,
em que um determinado comportamento ou uma determinada função do sistema nervoso só se manifestará ou só se desenvolverá se um estímulo ambiental adequado for recebido pelo organismo. Um exemplo seria, por exemplo, o imprinting nas aves, né? Aquele comportamento que as aves têm logo que eclodem do ovo de seguir a primeira coisa maior que elas veem, que se move e elas seguem, que normalmente é a mãe, né? Mas que pode ser outros animais ou outras coisas também, mas esse momento do imprinting nas aves é um momento muito limitado. Então, esse período em que ele é determinado no cérebro das aves pelo ambiente, por um estímulo visual que se ocorre naquele momento, esse é um período crítico para aquele comportamento. Um outro exemplo de período crítico para uma função seria o desenvolvimento da função visual, conforme os estudos de Rubel e Wiesel, lá nos anos 60, assim, que a luz é essencial para o desenvolvimento de certos padrões do sistema visual, e se eu não tiver estímulos pelo ambiente, numa certa janela temporal, aquela função não se desenvolve normalmente. Então, esses períodos críticos são janelas mais limitadas, temporais, em que o ambiente é essencial para o desenvolvimento de certas funções. Os períodos sensíveis são um pouco menos delimitados, talvez, e vocês têm nesse gráfico um exemplo durante o desenvolvimento em que eu tenho um certo momento muito importante para o desenvolvimento das funções sensoriais, para o desenvolvimento de funções motoras e da linguagem, ou para o desenvolvimento de processos cognitivos superiores. E esses períodos são períodos sensíveis, em que o organismo está mais susceptível a influências do ambiente. E isso se explica também porque nesse momento o sistema nervoso é mais plástico, eu tenho uma grande quantidade de processos acontecendo naquele momento. Nesse gráfico, só para dar uma ideia, nós temos aqui o período de gestação e o período pós-natal. Os primeiros anos, no caso dos humanos, né, os primeiros anos pós-natal, ainda mostram uma enorme plasticidade, com um aumento de sinapses, especialmente, né, glutamatérgicas, aumento da arborização dendrítica, as projeções dopaminérgicas que iniciam durante a gestação, mas que continuam ocorrendo até lá na adolescência, aumentando a sua área de inervação e o desenvolvimento e maturação dos interneurônios GABAérgicos. Essa grande plasticidade torna o sistema nervoso, então, nesse momento, mais plástico, com maior capacidade de se modificar, de se adaptar e de responder à experiência. Como nós vemos nesse gráfico aqui, essa linha em vermelho mostra a capacidade do sistema nervoso de responder à experiência, que vai diminuindo com a idade, e a linha, num tom mais claro, mostra a quantidade de esforço que uma mudança requer. Por exemplo, para a gente aprender uma língua, né? Existe um período em que o sistema nervoso está mais sensível a esses estímulos, né, de uma nova língua, e a criança aprende com uma enorme facilidade. Depois de velhos, ainda podemos aprender, graças a Deus, mas com uma dificuldade bem maior. Então,
A experiência precoce, nesses momentos de grande plasticidade, pode fazer com que o encéfalo mude. E o tipo de experiência, então, vai levar a diferentes mudanças. O ambiente, seja ele um ambiente rico de experiências positivas ou um ambiente adverso, vai modificar o desenvolvimento do sistema nervoso, programando circuitos de maneira diferente, programando padrões de conectividade diferentes no encéfalo, de maneira que também ele passa a responder a estímulos de maneira diferente. Assim, podemos ter mudanças que serão adaptativas ou mal adaptativas, né? E essa grande plasticidade, ao mesmo tempo que permite essa riqueza de experiências, também permite uma maior vulnerabilidade a insultos nesses momentos mais sensíveis do desenvolvimento. E isso é importante em uma série de áreas em que, em humanos, diferentes condições de abuso, negligência ou de adversidades familiares podem levar, na vida futura, a uma série de problemas, como vocês, da DORAD, estão cansados de saber, em que a gente pode ter prejuízo no desenvolvimento ou pode ter aumento de doenças cardiovasculares em função do número de eventos adversos sofridos por uma criança durante o seu desenvolvimento. E, especialmente importante, é que no mundo inteiro, muitas crianças sofrem adversidades precoces em diferentes formas, na forma de abuso ou de negligência, e isso tem aumentado, ou pelo menos é a perspectiva que, esses são dados da Unicef, a perspectiva é que com a pandemia da Covid-19, esses ambiente hostil ou adverso que as crianças enfrentam pode ser exacerbado. Isso tudo enfatiza a importância da gente tentar entender como funciona ou quais as consequências, né, de uma exposição a eventos adversos na infância sobre o desenvolvimento. E para isso a gente usa modelos animais. Nós usamos o rato como modelo nos nossos estudos, então agora eu vou falar um pouquinho dos nossos estudos. Nós temos usado especialmente, só para vocês terem uma ideia, então os períodos que eu vou abordar aqui são o período neonatal e o período pré-púbere, em que nós temos o equivalente aos primeiros anos de vida da criança. Nossos modelos no laboratório compreendem intervenções no período neonatal, como a manipulação, que é uma breve separação dos filhotinhos da sua mãe nos primeiros dias de vida, ou a separação materna, que é uma separação por 3 horas por dia, então já é uma separação mais longa. Também usamos logo após o desmame, um estresse que é o estresse por isolamento social, em que os animais ficam 1 semana isolados de seus congêneres, e esse é um estressor também bastante intenso. Nós temos usado também efeitos de dietas, contudo eu vou, nesse nosso encontro, me deter nos efeitos desses tipos de estressores no início da vida. Então, alguns efeitos que se observa sobre
quando se intervém no período neonatal. A gente só deixa comentar, né? Vocês talvez conheçam bem esses estudos, mas não são do meu grupo. As mães, as ratas, apresentam uma variação normal de cuidados maternos. Existem ratas mais cuidadoras e menos cuidadoras, e se observou desde o final do século passado, né? Que essas diferentes mães, mais cuidadoras, menos cuidadoras, determinam nos seus filhotes variações, especialmente no eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, em que os filhotes respondem na idade adulta diferentemente a estressores. Aqui também mostra no hipocampo as mães mais cuidadoras, os filhotes de mães mais cuidadoras apresentam maior índice de neurogênese no giro denteado. E quando a gente intervém, então, fazendo esses modelos que a gente utiliza de separar os filhotes da mãe, seja por períodos curtos, seja por períodos longos, nós afetamos também o comportamento materno. Então, eu queria só mostrar para vocês, para a gente ter em mente que isso também é uma coisa que está sendo afetado. Esse é um trabalho da Natividade Couto Pereira, em que ela avaliou o comportamento materno em animais que permanecem sempre com as mães em diferentes horas do dia, né? Em ninhadas que são separadas por poucos minutos ou separadas por 3 horas por dia. E o que ela observou é que o comportamento muda quando se separa os animais, seja por poucos minutos, seja por poucas horas. E não só as mães lambem os filhotes mais quando eles retornam ao ninho, mas o comportamento materno, ele se torna inconsistente, ou seja, elas lambem mais, mas não seguem um padrão normal, uma sequência normal de comportamentos que os filhotes esperariam. Então, o comportamento, ele é inconsistente, ele é fragmentado, e talvez isso seja uma das causas, então, de todos os efeitos que a gente vai observar no futuro no comportamento dos filhotes. Então, só para explicar os modelos, nós temos a manipulação neonatal, que é uma separação dos filhotes de suas mães. Os filhotes ficam numa incubadora a 32 graus nos primeiros 10 dias de vida, durante 10 minutos por dia. Esse tipo de manipulação, se sabe, leva, na idade adulta, a uma menor liberação de ACTH e corticosterona, a diminuição no CRH no hipotálamo, aumento de receptores glicocorticoides no hipocampo, que implica num feedback negativo mais eficiente. A separação materna é o mesmo processo, apenas, em vez de 10 minutos, os animais ficam durante 3 horas afastados de suas mães. E, nesse caso, se observa maiores níveis de ACTH e corticosterona, e um prejuízo na sensibilidade do hipocampo ao aumento de glicocorticoides. Um feedback negativo, aqui são uns exemplos de trabalhos do Mine e de Plotsky, já de bastante tempo atrás. Essas variações de comportamento, de atividade do eixo se refletem também em outras mudanças no comportamento. Uma outra coisa que se observa, por exemplo, é que os animais manipulados apresentam menos comportamento do tipo ansioso, que a gente acharia que é uma coisa boa, normalmente, mas esse é um trabalho já antigo, não tão antigo. Esse ano está errado, gente, desculpem, depois eu vou conferir o ano certo, ele é um pouco mais antigo. Acho que é 2006, mas em que esse é um trabalho do professor Aldo Lucion,
do grupo dele, né, com a Maristela Padoim, em que eles mediram animais que são manipulados durante o período neonatal, como eles se comportam num campo aberto frente a um predador. E o que eles observaram? Que quando no campo aberto se coloca um gato, uma gaiola com um gato, os animais manipulados, eles exploram o lugar onde está o gato, que não é um comportamento normal para um animal explorar, chegar próximo de um predador. Então, eles têm menos comportamento do tipo ansioso, mas isso não é necessariamente uma boa coisa para um animal que vive num ambiente, na natureza, digamos assim, onde ele pode encontrar um predador. Então, aquela nossa interpretação, diminui a ansiedade, isso é bom. Eu só quis mostrar esse trabalho porque eu acho um trabalho, assim, encantador, né? E que nos lembra que o ambiente em que o animal está inserido vai ser importante para determinar se uma variação comportamental vai ser boa ou ruim para a sua sobrevivência ou para o seu bem-estar. Assim, variações no ambiente podem levar a alterações numa série de comportamentos, e aqui eu coloquei assim um resumo. Tem alterações no comportamento tipo ansioso, no comportamento exploratório, tipo de depressivo, no comportamento alimentar e na cognição, e eu vou falar particularmente do comportamento alimentar e da cognição para mostrar alguns resultados para vocês. E eu vou começar com resultados de um tempo atrás no laboratório, porque são os primeiros trabalhos que a gente fez envolvendo estresse na vida precoce. Eu trabalhava na época só com estresse nos animais adultos. E a Patrícia Silveira, quando foi fazer seu trabalho de pós-graduação no laboratório, ela era pediatra e ela tinha interesse no estresse precoce. Então, foi assim que o laboratório começou a trabalhar com estresse precoce, e a Paty foi quem me apresentou ao conceito de DOHAT. Então, eu queria, especialmente por causa disso, mostrar esse primeiro trabalho que a gente fez com relação a estresse ou variações no ambiente precoce e comportamento alimentar, em que a Patrícia mostrou que tanto para machos quanto para fêmeas, a separação por poucos minutos das mães na vida adulta leva a um maior consumo de alimentos doces. Esse maior consumo pode se dar em animais submetidos só à manipulação para colocar na incubadora ou a manipulação com estimulação tátil, o efeito foi o mesmo e eles tiveram maior consumo de doce. Aqui vocês têm diferentes dias, vocês podem ver que os animais manipulados e os animais com estimulação tátil consomem mais doce que os controles nos vários dias, né? Isso não acontece com ração, então é para alimento palatável e se mantém ao longo da vida, mesmo nos animais com 15 meses, a gente ainda observa esse efeito daquela pequena intervenção lá no início da vida. Com a repetição... Oi? Com a... Tem um microfone ligado, Carla, desculpa. Tá. Posso continuar? Ali, vamos lá. Então, e com se eu expuser durante muito tempo no mesmo dia o animal a um doce, ele acaba retornando a um consumo semelhante, mas porque ele apresenta saciedade depois de um tempo, mas se a gente for fazer o consumo a área embaixo da curva aqui, nós vemos que os animais manipulados têm um consumo de doce bem maior que os controles. Da mesma maneira, se a gente oferecer sacarose antes de fazer o teste, eles também vão comer mais, mas se aproximam dos controles.
Em termos de hormônios relacionados aqui ao metabolismo glicídico ou ao controle do comportamento alimentar, a gente observa uma diminuição na grelina. Essa diminuição na grelina não explica esse aumento do comportamento alimentar, porque a grelina, na verdade, teria um efeito contrário, né? Ela aumenta, mas aqui a gente tem uma diminuição. A diminuição, a gente esperaria que diminuísse o comportamento alimentar, mas, por outro lado, a grelina também está envolvida em modulação de comportamento emocional e talvez, então, ela esteja relacionada com o comportamento, essa diminuição esteja relacionada com o comportamento emocional, mas não com esse comportamento alimentar modificado dos animais que passaram pela manipulação neonatal. E só como curiosidade aqui, isso se manifesta na idade adulta e não antes da adolescência. Antes da adolescência, a gente não achou efeito significativo, embora os animais manipulados tendem a consumir até menos doce que aqueles não manipulados. Por outro lado, exposição a brinquedos ou mesmo a alimentos doces na infância pode reverter esse efeito da manipulação neonatal. Então, é um efeito que se mantém a longo prazo, mesmo até a velhice dos animais, mas é um efeito que pode ser revertido, possivelmente com enriquecimento ambiental, com exposição a brinquedos, esse tipo de coisa. Então, é um efeito reversível. E já que estamos falando de comportamento alimentar, aqui vocês vêm tentando mostrar a ingestão de alimento responde a necessidades homeostáticas. A gente come porque precisa de energia, né, para manter as nossas funções, mas não só por isso, né? A ingestão de alimento é afetada por fatores ambientais, é afetada pela percepção das propriedades do alimento, mas ela é também muito afetada pelo prazer e pela motivação que a ingestão de alimento nos causa. E ainda pelo controle cognitivo, quer dizer, se eu não tenho fome, ainda assim eu posso querer comer uma fatia de torta. Isso se explica pelo prazer que aquela torta vai me dar. Mas eu também posso ter um controle cognitivo aqui, porque eu sei que assim eu engordo, então eu vou deixar de comer aquela fatia de torta que eu gostaria tanto de comer. Então vejam que é bastante complexo o controle da ingestão de alimento. Só o controle homeostático já é bastante complexo. Se a gente for colocando todos esses fatores, então, eu tenho uma série de coisas que deveriam ser levadas em consideração. Aqui, a gente mediu reações hedônicas ao sabor doce. Essa figura de um artigo do Berrid, que ele mostra que em diferentes espécies, os animais respondem com um certo padrão de comportamento quando tem um sabor doce, quando provam algo que seja doce ou que seja amargo. Então, existem reações positivas ao doce, por exemplo, em que os animais colocam a língua para fora, se lambem os lábios, e existem reações aversivas, reações emocionais negativas expressas pela face, né? Em que eles mostram os dentes quando provam algo amargo ou ácido, e a gente também, né? Se a gente come alguma coisa com muito vinagre, a gente faz uma careta que é meio difícil de evitar, inclusive. Então, a gente pode medir nos animais reações positivas e negativas ao sabor. E a Paty mediu isso. Vocês veem que os animais manipulados,
apresentam uma diminuição nas reações positivas ao sabor. Isso é medido filmando o comportamento do animal quando a gente coloca algumas gotas de solução doce, são 100 microlitros de uma solução de sacarose na boca do animal, e se mede, se filma e depois mede quadro a quadro as reações que o animal apresenta àquele sabor. Então, a questão de gostar ou não também é afetada. Uma teoria é que, como eles apresentam uma menor gosto por aquilo, eles talvez comam mais no sentido de adquirir o mesmo prazer ou a mesma reação àquele alimento. Só para... Aqui nós temos também a preferência condicionada de lugar, quando a gente associa com um compartimento com um alimento doce, os animais manipulados apresentam menor preferência condicionada. Aqui a resposta ao metilfenidato, em termos de consumo de alimento doce, eles apresentam menor resposta. Isso, contudo, é complicado pelo fato de que eles já têm um consumo maior de doce, então a menor resposta talvez se explique pelo fato que eles já saem de um platô bem alto. E, finalmente, aqui, medidas no núcleo accumbens de dopamina e seus metabólitos mostraram bastante diferença entre animais manipulados e não manipulados, em que os animais manipulados apresentam menor taxa de renovação da dopamina, menor turnover, então possivelmente eles tenham no estado basal menor atividade dopaminérgica no núcleo accumbens. O André Portela mediu serotonina também no núcleo accumbens e nós também podemos observar, não é tão drástico que nem aquela variação na dopamina, mas também nós temos uma diminuição no turnover da serotonina no núcleo accumbens. A Marina Marcolin aqui, ela mediu o consumo de alimento por animais manipulados quando são submetidos a um dia de isolamento social depois do desmame. E a gente observa que eles consomem mais alimento quando são, então, submetidos a esse isolamento em relação aos que não são manipulados. Então, bem, só para mostrar um outro modelo de estresse precoce e consumo de alimento, aqui a gente tem separação materna e privação materna. A privação materna seria a separação da mãe durante 24 horas, que é realizada aqui nos dias 9 e 11. E o que a gente observa em termos de consumo de alimento, especialmente alimento palatável, é que os grupos estressados também apresentaram na idade adulta maior consumo de alimento palatável, os machos, enquanto que as fêmeas separadas apresentaram maior consumo, mas as fêmeas privadas tiveram o efeito oposto. Então, até aqui, a gente pode observar algumas características dos efeitos do estresse precoce sobre o comportamento alimentar, que incluem especialmente um aumento do consumo de alimento doce, na maioria dos casos. Se o estresse é muito intenso, nós temos diferenças sexo-específicas em que as fêmeas apresentam um comportamento diferente dos machos. E, aparentemente, esse maior consumo de doce, que não se observa, na maioria das vezes, em relação ao alimento, à ração padrão,
esse maior consumo de doce parece estar relacionado com variações, especialmente no sistema de recompensa e especialmente em aminas biogênicas nucleocumbens. A Handry também mediu serotonina na amígdala e no hipotálamo, e nós vemos também que também nessas estruturas nós temos aqui no caso da serotonina no hipotálamo, nós temos um maior turnover da serotonina, e na amígdala nós temos diminuição na serotonina sem significativa mudança na razão serotonina entre o seu metabólito e a serotonina. Não houve muitas diferenças em peptídeos relacionados ao controle do comportamento alimentar no hipotálamo, a não ser no caso da privação materna, que houve uma diminuição na PONC. Então, esses são todos os peptídeos que foram medidos no hipotálamo e são peptídeos orexigênicos ou anorexigênicos. Para completar a parte de comportamento alimentar, só queria mostrar bem curtinho um trabalho da Danus Arcego, que entre as coisas que ela fez, ela mediu o consumo alimentar em animais que foram isolados por uma semana no período pré-púbere, e nós temos aqui um aumento no consumo de alimento doce, né, em animais que foram isolados. Ao mesmo tempo, ela também observou variações no sistema dopaminérgico, no accumbens, com diminuição no turnover de dopamina e aumento do transportador de dopamina no accumbens. Então, um estresse que é realizado ali logo após o desmame também mostra, depois na idade adulta, efeitos sobre o comportamento alimentar, e aqui com diminuição no turnover de dopamina no accumbens e aumento do transportador de dopamina. A Ana Paula mediu resposta à leptina no hipotálamo, ela observou algumas variações desse estresse por isolamento social, com menor transdução do sinal da leptina no hipotálamo, especialmente aqui nas fêmeas, e mudanças embora não tenha mudado a resposta da leptina no sentido de ativação do eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, mas teve uma variação entre machos e fêmeas nessa sinalização com relação à tireoide. Só para resumir, então, comportamento alimentar é afetado por mecanismos homeostáticos e hedônicos. No caso do estresse precoce, aparentemente, ele é mais afetado por questões relacionadas ao sistema de recompensa e o peso que uma recompensa, um alimento doce tem nesse sistema de recompensa. Contudo, o comportamento alimentar pode ser afetado por outros fatores, como a atividade metabólica basal, a sinonização da leptina, e isso não está descartado. Eles parecem também mudar com o estresse precoce. Eu queria falar um pouquinho sobre cognição e como o estresse precoce pode afetar a cognição. Contudo, pessoal, eu queria, Grazi, se eu começar a me estender muito, por favor, tu me dá um toque, tu me avisa quando eu tenho que parar, ou uns minutinhos antes? Aviso, Carla, fique tranquila.
Pode ficar à vontade, tá? Falando um pouquinho sobre estresse precoce e memória, eu vou mostrar alguns resultados rapidamente para dar uma noção geral, então, vou mostrar alguns resultados do laboratório. Aqui nós temos machos e fêmeas. Eles foram manipulados no período neonatal. Aqui comparados, então, os manipulados em rosa mais escuro com os controles. Aqui eles estão aprendendo uma tarefa, essa diminuição na latência, que é a tarefa de water maze, eu não sei se o labirinto aquático, eu não sei se vocês todos conhecem, mas os animais devem localizar uma plataforma que está submersa dentro de um tanque de água, eles nadam até atingir a plataforma, usando dicas espaciais, e eles aprendem, e quando eles aprendem, o tempo que eles gastam para chegar na plataforma vai diminuindo. Então, essa queda que vocês veem aqui mostra que os animais estão aprendendo. Eles estão localizando rapidamente a plataforma. Os machos, nós não encontramos diferenças, mas as fêmeas manipuladas apresentaram menor desempenho nessa tarefa. Elas não foram capazes de aprender adequadamente a localizar a plataforma, as fêmeas manipuladas. Eu fico muito triste de dizer isso, mas as fêmeas tiveram aqui um desempenho pior. Contudo, aqui numa outra tarefa, que é uma tarefa apetitiva, essa tarefa eles têm que aprender a localizar em um labirinto, em Y, em qual dos braços está o alimento. E eles são colocados no braço de partida e aprendem que existe alimento só num dos dois braços. Então, eles passam sempre a se dirigir para o lado onde está o alimento. Então, aqui a estratégia é diferente. Essa estratégia não precisa necessariamente usar dicas espaciais, ela pode simplesmente, eu posso aprender a ir sempre para a direita, por exemplo, né? Então, uma estratégia egocêntrica pode ser usada, e aqui nós temos escolhas corretas. Quando aumenta, significa que os animais estão aprendendo e fazendo mais escolhas do braço correto, onde está o alimento. Aqui nós podemos ver que as fêmeas manipuladas apresentaram um aprendizado mais rápido no local onde estava o alimento. Elas rapidamente aprenderam a se dirigir para o braço onde estava o alimento, os machos não mostraram diferença com relação aos animais não manipulados. Quando se faz o aprendizado reverso, isso é, a gente coloca do outro lado, no braço, do outro lado o alimento, nós tivemos que os machos manipulados levaram, não é que eles levaram mais tempo, eles apresentaram um desempenho pior para aprender que agora a estratégia devia ser diferente. Então, isso se reflete numa menor flexibilidade comportamental. Eu tenho que, quando o ambiente muda, quando a informação que eu tinha antes já não funciona, eu tenho que ter flexibilidade comportamental suficiente para passar a usar outra estratégia. E aqui os machos tiveram um pouco de dificuldades manipulados com essa estratégia. No caso do isolamento social no período pré-púbere, logo após o desmame, também são duas tarefas de memória. Nessa tarefa, os animais são expostos a dois objetos no momento, num segundo momento, eles são expostos a um objeto diferente, eles devem então explorar o objeto diferente, se eles lembram que era diferente da situação anterior. Os animais estressados por isolamento aqui mostraram um índice de discriminação menor, eles não discriminaram bem os objetos. Então, aqui nós temos um prejuízo da memória nessa tarefa de reconhecimento de objetos. Assim como tivemos um prejuízo na memória de alternância espontânea, em que é uma memória de trabalho, né? O animal
A memória de trabalho é aquela memória que a gente usa para realizar um trabalho. É como se fosse a memória RAM do computador. Eu tenho que discar um número de telefone, eu tenho que lembrar, desde o momento que eu olhei, qual é o número. Não se fala mais em discar. Eu tenho que digitar um número de telefone, eu olho o número e eu digito. Essa memória, desde que eu olho até eu digitar, é a memória de trabalho. Então, essa tarefa de alternância espontânea, o animal alterna os braços que ele percorre no labirinto. Ele só precisa lembrar qual foi o último que ele entrou. E aqui também esses animais estressados apresentaram um prejuízo da memória de trabalho. Não vou falar muito dessa transparência ou dessa lâmina, é só para mostrar que animais separados no período neonatal, quando são sujeitos a um segundo estresse na idade adulta, que aqui no caso foi um choque, eles apresentam uma maior vulnerabilidade por exemplo, eles apresentam mais comportamento do tipo ansioso, representado aqui por menos tempo numa área central. Especialmente os machos foram mais vulneráveis a esse segundo estresse na idade adulta. E, além disso, eles também apresentaram um certo prejuízo na memória espacial quando foram submetidos a um segundo estresse na idade adulta. Aqui mostrando quebras de ADN no hipocampo. Então, essas experiências precoces podem afetar a suscetibilidade a transtornos na idade adulta, especialmente, e muitos transtornos, eles estão relacionados com memórias emocionais mais fortes, ou incrivelmente fortes, são características, por exemplo, do transtorno do estresse pós-traumático. Então, a Natividade se perguntou se será que essas experiências precoces afetam processos específicos relacionados a memórias emocionais. Então, uma memória, gente, ela é adquirida, só que no momento que ela é adquirida, ela ainda não está salva no nosso cérebro, ela precisa ser consolidada. Existe um período de consolidação em que a memória é armazenada. Esse período é um período susceptível a interferentes. Depois que ela é consolidada, ela vai ser evocada em algum momento, e nesse processo em que ela é evocada, ela novamente se torna instável. Esse processo seria chamado reativação, a memória é reativada, contudo ela pode ser instável e, como ela se torna instável, ela pode ser reconsolidada. Ao ser reconsolidada, ela pode se tornar uma memória mais reforçada, ou pode sofrer ação de interferentes e ser modificada. Então, esse processo de reconsolidação foi o processo estudado pela Natividade. Esse processo é um processo que exige síntese e degradação de proteínas, então, exige modificações nas sinapses, naquela rede, naquele padrão de sinapses onde está armazenada uma memória. Então, para isso, ela usou intervenções neonatais, ou manipulação ou separação materna nos primeiros dias de vida, e na idade adulta, ela estudou a memória dos animais. Aqui vocês veem que um treino de um animal, o que ela usou de treino foi medo condicionado, né? Os animais são colocados numa caixa de condicionamento, onde eles levam um choque. No dia seguinte, eles são expostos ao mesmo contexto,
por poucos minutos. Logo depois, que seria o período de reconsolidação, eles sofrem uma injeção de salina ou de midazolam, que se sabe que pode interferir na reconsolidação, e são testados no dia seguinte. Aqui, como controle, ela usou uma situação diferente, é chamada pseudo-reativação, porque é um ambiente diferente que não tem nada a ver com aquele ambiente inicial. Ela observou, então, que o midazolam perturba a reconsolidação nos grupos controle, mas não nos grupos que passaram por intervenções precoces. Então, esses animais não fizeram a reconsolidação, a memória deles aparentemente ficou do jeito que estava antes. Ela não pôde ser modificada, ela não foi tornada lábil para depois ser reconsolidada. Os animais manipulados, quando expostos ao contexto do condicionamento, apresentaram, pela primeira vez, reexpostos, né? Nesse momento da reativação, eles apresentaram menos respostas de congelamento, que sugerem menor medo, digamos assim, ou menor memória. Difícil, nesse caso, de separar. E os animais que sofreram separação materna mostraram maior índice de congelamento, mesmo numa situação diferente. Então, isso se chama generalização do medo. Eles apresentaram maior medo num ambiente novo que não tinha nada a ver com o ambiente ao qual eles foram expostos a um choque. Algumas estruturas são particularmente envolvidas nesses processos de reconsolidação, como o hipocampo dorsal, a amígdala basolateral, e algumas moléculas se sabem estar envolvidas no processo de reconsolidação. Então, aqui a Nath mediu várias dessas moléculas, e na amígdala basolateral, 1 hora depois da reativação, nós temos aumento do ZIF268, um fator de transcrição envolvido nesses processos de reativação em todos os grupos, assim como na ubiquitinação de proteínas. Contudo, no hipocampo, o ZIF268 aumentou somente no grupo controle e não nos outros grupos. Assim, com a reativação, as mudanças são semelhantes na amígdala basolateral, mas não no hipocampo dorsal. E a Nath postulou que o que faz com que esses animais não consigam apresentar reativação da memória seria uma dessincronia entre hipocampo e amígdala. E, atualmente, ela está fazendo experimentos com eletrofisiologia para tentar verificar essa hipótese. Medidas de receptores glutamatérgicos e GABAérgicos também foram realizadas. Não, naquele caso, não houve diferenças muito marcantes entre os grupos. Tá. Nessa parte de, então, comportamentos cognitivos e eventos precoces, a Camila Lazzaretti estudou impulsividade e atenção, e o que ela observou aqui foi que os machos manipulados no período neonatal apresentam maior impulsividade. Isso foi medido usando uma tarefa em que os animais têm uma grande recompensa de um lado e uma pequena recompensa do outro lado de um labirinto. Só que para ganhar a grande recompensa, eles têm que aprender a esperar. Menor tempo ou menor escolhas no braço da grande recompensa significa que eles não têm paciência de ficar esperando pela recompensa e se associa com maior impulsividade. Então, os machos apresentaram essa maior impulsividade, ou seja, eles não ficaram esperando. Enquanto que as fêmeas não apresentaram esse mesmo efeito comportamental. Aliás, as fêmeas
dos dois grupos, manipulados e não manipulados, apresentaram sempre menor impulsividade que os machos. E, por último, nessa parte de experimentos com animais, eu só vou mostrar, então, rapidamente. Esse também é um experimento da Camila, em que ela mediu... É uma medida que tem a ver com a atenção, em que o animal tem que localizar um alimento embaixo, dentro de um potinho coberto por um certo meio. E o meio varia, a textura do pote varia e o odor varia. Ele vai aprender a associar o alimento com um odor, por exemplo. Então, onde tiver canela, ele vai ter alimento. Só que depois, quando ele aprender, a regra muda. Então, ele tem que prestar atenção que agora não está mais associado com aquele odor, está associado com outra coisa. E depois se associa com textura, e a coisa vai mudando. Então, essas várias mudanças nas regras do jogo que o animal tem que passar para encontrar o alimento são medidas. E o que é medido, então, é a quantidade de tentativas que a gente tem que fazer para o animal aprender uma determinada regra e está associado com a atenção que ele coloca naquele aprendizado. E quando se inverte, também está associado com a flexibilidade comportamental de ele aprender que uma coisa mudou, que agora a regra é diferente. Então, os animais manipulados apresentaram, em especial para discriminar, um maior número de tentativas para atingir o critério, que se reflete no menor desempenho, né? E também quando se faz uma troca, né? Por exemplo, era odor disso, passou para odor de outra coisa. Eles apresentam também mais tentativas para mostrar um desempenho satisfatório. Outros comportamentos não foram significativos, mas vocês veem que os animais manipulados sempre apresentam, em média, um número maior, né, de tentativas para desempenhar. Então, esse caso da atenção e da flexibilidade comportamental mostra que o estresse pode afetar, o estresse na vida precoce pode afetar também esses comportamentos. Grazi, eu sei que eu estou meio passando do tempo, eu não sei se no finalzinho eu só ia mostrar um trabalho com humanos, mas a gente poderia, eu posso fazer um encerramento aqui. Carla, a gente começou 10 minutos depois das 4, então se você quiser continuar, você tem mais tempo. Você que Falar sabe. mais uns minutos? Sim, sim. Pode ser mais 10? Ótimo! Então, tá bom. Então, deixa eu só voltar aqui. Tá, esse é um trabalho que foi feito no laboratório da Patrícia Silveira, na Universidade McGill, porque eles trabalham lá com genética, com grandes cortes, e se baseou nesse último trabalho que eu mostrei, em que a gente viu que existem essas alterações cognitivas, tanto de memória, né, quanto de atenção, nos animais manipulados, que passam por um estresse leve, precoce, né, e eu não tinha comentado, mas também no córtex pré-frontal, a Camila mostrou alterações no imunoconteúdo de aqui proteínas sinápticas, né, como a sinapsina, e então esse trabalho se baseou nessas alterações de proteínas sinápticas no córtex pré-frontal pelas adversidades precoces. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que esse ambiente precoce pode ter uma série de
efeitos, né, sobre o comportamento à medida em que a criança se desenvolve, e a gente postulou que mudanças nas proteínas sinápticas poderiam estar envolvidos com determinados comportamentos e com a maneira como o organismo, o organismo responde a estressores precoces. Então, nós escolhemos uma proteína do complexo SNER, que é a proteína sinaptobrevina, ou VAMP1, que é uma proteína que participa do atracamento das vesículas sinápticas quando a gente tem a liberação de neurotransmissores. Níveis alterados dessa proteína no córtex pré-frontal são observados em certas condições patológicas que incluem anormalidades em funções cognitivas, inclusive atenção e memória de trabalho. Então, a nossa hipótese era que acabou que algumas coisas que tinha nas transparências desapareceram, mas a ideia é que o ambiente, seja ele a qualidade do ambiente ruim ou adverso, interage com a carga genética do indivíduo, causando mudanças na plasticidade encefálica, né? E então nós medimos testes de flexibilidade cognitiva e memória espacial. Para isso, tá, o que desapareceram aqui foram as setas, né? Que tinha setas, mas tudo bem. Para isso, nós usamos, então, genes coexpressos com a VAMP1 no córtex pré-frontal de camundongos e que, ao mesmo tempo, apresentam grande expressão. Quando a gente estuda genes, considera genes homólogos no córtex pré-frontal, grande expressão na infância em relação à idade adulta. Então, genes cuja expressão é enriquecida na infância, que se expressam com essa proteína sinaptobrevina no córtex pré-frontal, e os genes em comum entre essas duas listas de genes, se selecionou SNPs desses genes, né, que foram pesados de acordo com a expressão gênica, usando um banco de dados que é o GTEx. Aí, assim se calculou um score poligênico de expressão desses genes relacionados com a sinaptobrevina. E se usou uma amostra de crianças, que é a amostra MEIVA, que é uma amostra comunitária de crianças canadenses, que o pessoal lá do laboratório tinha, então, testes de memória de trabalho, testes de discriminação e de atenção, e tinha também o genoma, né, das crianças. Então, se comparou no genoma os SNPs que representavam, que estavam associados com maior expressão daqueles genes, com o desempenho das crianças nesses testes, o score que elas tinham, né, o score poligênico para esses genes e o desempenho nos testes. Então, um teste era esse teste, que é semelhante àquele que a Camila fez, em que as crianças têm que escolher duas cartinhas, né, que são mostradas, então, duas figurinhas. Então, assim, a figurinha certa é essa aqui. Então, a figurinha aparece em diferentes janelinhas, eles têm que escolher sempre a figurinha certa. Aí troca, agora a figurinha certa é outra. Então, continua até aprenderem a escolher a figurinha certa. Aí, novas coisas são associadas, mas continuo tendo que escolher a figurinha certa. Como aqui no caso, a setinha cor-de-rosa. Depois, essas linhas brancas associadas passam a ficar misturadas e, de repente, agora, o que eu tenho que escolher está associado com as linhas.
né? Então, num primeiro momento, eu tenho que discriminar sempre a figurinha. No exemplo aqui é a figurinha cor-de-rosa, mas isso pode mudar. Depois eu mudo para outro tipo de figura. Depois, que é essa troca intradimensional. Depois eu mudo a figura que era certa é considerada agora errada e a figura que era errada é considerada certa, é uma reversão para ver aprendizado reverso, e depois muda, em vez não é mais cor-de-rosa, agora as linhas brancas que são o certo. Então, é uma sequência de mudanças que a criança vai ter que ir aprendendo na medida em que vai passando, e ela tem que passar a prestar atenção numa nova característica à medida em que ela vai realizando o joguinho, né? Então, se comparou o desempenho nesse teste com usando, né, aquele score de expressão gênica para aqueles genes, e o que se observou foi isso aqui. Crianças que tinham um score gênico alto, para os genes que se coexpressam com a sinaptobrevina no córtex pré-frontal, apresentaram, conforme o ambiente, né, que nós temos o score ambiental, quanto mais negativo o ambiente precoce, quanto mais positivo o ambiente precoce. Então, o que a gente tem aqui é que quanto mais negativo o ambiente precoce, aqui são erros, né? Mais erros essas crianças fazem nesse teste, na parte de aprendizado reverso. Aquelas crianças que têm esse score menor, fazem menos erros. Contudo, em ambientes positivos, as crianças que faziam mais erros quando foram criadas em ambientes adversos, eu troquei, quando faziam menos erros. Aqui elas fazem mais erros. E aquelas que faziam mais erros, tendo sido criadas em ambientes adversos, fazem menos erros. O efeito contrário foi observado nessas variações intradimensionais, que tem mais a ver com a capacidade de prestar atenção. Então, a maneira como a criança desempenha nesse teste vai depender, ou é moderada, pelo seu score gênico, para esses genes que estavam coexpressos com a sinaptobrevina. Na memória de trabalho, também nós observamos um efeito em que o ambiente afeta de maneira positiva ou de maneira negativa o desempenho das crianças e afeta diferencialmente conforme elas apresentem esse score poligênico maior ou menor. Esse tipo de resultado, que eu expliquei correndo, porque eu estou preocupada com o tempo, está relacionado, então, com esse modelo de susceptibilidade diferencial, em que, conforme as características individuais, tu pode apresentar um desempenho pior ou um desempenho melhor, dependendo da qualidade do ambiente, que é também expresso naquela analogia em que certas crianças são como dentes de leão, certas crianças são como orquídeas, né? Florescem mesmo em condições adversas ou precisam de condições muito cuidadas para florescer, mas produzem flores maravilhosas. E com isso, eu quero encerrar, eu peço desculpas que eu passei essa última parte correndo, mas eu fiquei muito preocupada com o tempo. Eu agradeço ao pessoal que ajudou nessa última parte e ao pessoal todo que fez o trabalho daquela primeira parte. Essas fotos, obviamente, são de antes da pandemia. Esperamos poder retornar a nos encontrar
Obrigada à atenção de todos vocês, eu estou disponível para perguntas. Muito bom, Carla, muito obrigada, viu? Não precisa se preocupar com o tempo, não. Poderia ficar à vontade, viu? Excelente palestra. Tem uma corrida ali no final, mas os dados são lindos, e você apresentou de um jeito que a gente conseguiu depois traçar essa relação com o humano, né? Isso é bem, bem importante, esses resultados, essa translação, né, dos resultados. Então, muito obrigada, obrigada. Grazi. A gente tem aqui, deixa eu ver os inscritos. Bom, o primeiro inscrito é o Marcos Paes. Marcos, pode iniciar, querido. Ok. Então, boa tarde a todos novamente. Inicialmente, Carla, bom, chover no molhado, como dizemos, te parabenizar pela brilhante apresentação e especialmente pelo brilhante curso de trabalho. Eu me inscrevi, eu acho que mais ou menos no meio da tua palestra, porque eu já estava começando a fervilhar de coisas que eu queria perguntar, e aí a segunda metade da palestra começa a ter abordagens tão interessantes, que, sinceramente, é absolutamente impossível escolher um ponto específico da tua fala para a gente comentar e perguntar algo interessante, porque realmente ele vem da questão do metabolismo, passa pelo comportamento, vem para aprendizado e memória, vem para tomada de decisão. Então, assim, são tantos fatores comportamentais interessantes que o grupo tem abordado nos seus trabalhos, e a gente segue o trabalho de vocês há bastante tempo. Acho que uns 3 ou 4 anos, mais ou menos, eu tive a oportunidade de ser banca de defesa de doutorado de 2 alunas da PAT, aí em Porto Alegre, e uma delas, inclusive, trabalhando com essa questão da exposição neonatal à sacarose e avaliação desse comportamento e dessa resposta hedônica inicial aí à sacarose, algo que, teoricamente, ele não tinha nenhum contato prévio até vocês irem lá e colocar aquela gotinha de solução de sacarose na boca do animal e ficar lá lendo e vendo como que a musculatura facial do filhote se movia nisso. Assim, naquilo ali eu já tinha ficado completamente encantado. Então, parabéns de fato. Então, assim, como eu tenho que escolher, eu vou escolher algo que puxa um pouquinho a brasa para a minha sardinha também, porque aí a gente aproveita e troca um pouco de figurinha nisso. Na verdade, eu queria a tua opinião, o que é que tu achas e onde que tu achas que pode estar a resposta para isso. Aqui no meu grupo, a gente trabalha com dieta rica em sacarose, a gente não faz aquelas dietas com excesso de sacarose, 45%, 60%, até 70% de sacarose que muita gente faz, nem faz sacarose líquida, porque a gente entende que muda o comportamento de maneira muito expressiva alimentar, porque o animal passa a tomar muita solução com sacarose e consome pouquíssima dieta sólida quando a gente faz assim. Então, a gente usa sacarose na dieta sólida, no grupo experimental 25% de sacarose, que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, é mais ou menos o consumo médio de sacarose que a gente tem na América Latina, e contrapõe isso com 10% de sacarose na dieta controle, porque, embora os guidelines mais atuais falem em no máximo de 5% de sacarose consumida, a OMS ainda recomenda até 10% do aporte diário de calorias vindo de sacarose. E aí um dado interessante que a gente tem, Carla, é que os animais expostos a essa dieta, ao invés de terem um aumento da ingestão calórica, que é o interessante, só para pontuar, as duas dietas são isocalóricas, então uma vai necessariamente ter redução um pouco de proteína e um pouco de redução de lipídio em relação à outra para manter realmente, se manterem isocalóricas, né? Então, ao contrário do que a gente esperaria, que é essas dietas, esses animais terem um aumento do consumo em função do excesso de sacarose, já que tem toda essa questão hedônica, comportamental, emocional associada ao açúcar, que você falou em vários pontos dessas relações,
o que a gente tem, na verdade, é que esses animais, eles comem menos do que os animais controle que recebem 10% de sacarose, e isso a gente tem pelo menos umas 4 cortes de animais levadas já que mostram basicamente o mesmo comportamento, isso a gente já viu em camundongo e já viu em ratos também, embora ganhem mais peso e acumulem mais gordura do que os outros. Eles comem menos, aproveitam muito mais do que comem, e aí estudando para tentar explicar isso, porque toda vez que a gente vai publicar, é uma novela explicar como que o animal consome mais sacarose e ainda assim come menos, ingere menos caloria do que o controle. Eu comecei a encontrar alguns trabalhos que falam que a glicose e frutose, né, a sacarose no caso, induz uma via de sinalização hipotalâmica mediada por malonil-coenzima A. E que essa via induzida por malonil-coenzima A é capaz, então, de promover uma supressão na sinalização de neurônios de hormônios orexígenos, que faz, então, com que esse animal tenha um comportamento de redução de ingesta alimentar, como que protegendo contra o consumo excessivo de carboidrato. E aí isso deu um bug total na minha cabeça, porque o que acontece? Teoricamente, carboidrato gera menos saciedade, então o animal tinha que comer mais, mas ao mesmo tempo começa a surgir uma resposta comportamental que faz ele comer menos, como que protegendo ele desse excessivo. É meio louca a história, mas eu queria saber só se vocês já entraram alguma coisa em via de sinalização que tentem entender melhor, de fato, quais são os mediadores das respostas hipocampais ou hipotalâmicas a esse consumo de sacarose, seja lá no comecinho da vida ou em outras fases. O que é que você pode comentar em relação a isso? Desculpa. Para minha sardinha brasa da história. Não, muito legal o teu trabalho. E assim, essa variação esse fato deles comerem menos, mas ainda assim não perderem peso em relação ao outro grupo, essa maior eficiência calórica que eles mostram, nós já encontramos em alguns casos também trabalhando com dietas, assim, eficiência calórica aumentada com certas dietas. E não chegamos a trabalhar com esta via. A malonil-CoA é importante na via de síntese de ácidos graxos e tem uns trabalhos até, se não me engano, do Marcelo Dietrich, que ele trabalha com vias de controle alimentar no hipotálamo. Não estou trocando, né? É isso mesmo. Sim, com vias de controle do comportamento alimentar no hipotálamo, ácidos graxos, não lembro exatamente a relação agora, se tem com a frutose, mas era interessante, talvez, eu vou até dar uma olhada. Então, agora, desculpa, essa variação também com maior eficiência calórica que tu encontras, possivelmente, não sei, eu acho que uma outra coisa que valeria talvez a pena dar uma olhadinha, se tu tiveres como, no desacoplamento no tecido adiposo marrom, por exemplo. Joia. Como essa dieta está afetando. Joia. Porque, de alguma maneira, essa eficiência calórica aumentada tem que ter uma explicação na taxa metabólica, né? De repente, dissipação de calor e tudo isso, né? É algo que a gente precisa, de fato. Acho que proteínas desacopladoras, os CPs, a gente precisa dar uma olhadinha nisso, que a gente não olhou ainda. Mas um dado interessante, só para fechar, é que nos trabalhos que já investigaram esse efeito diferencial da dieta rica em sacarose em relação a outras dietas, como, por exemplo, rica em gordura, nesse comportamento alimentar aí, é que ele mostra claramente, que isso é das dietas ricas em carboidratos, as dietas ricas em gordura não promovem esse mesmo tipo de resposta, e outra coisa,
das dietas ricas em sacarose. Quando você tem só em glicose, por exemplo... Não tem o mesmo efeito. Então, realmente tem algo combinado de glicose trabalhando nessa história. Então, muito legal. Hipocampo e hipotálamo respondessem diferencialmente ao tipo de carboidrato que a gente realmente está utilizando aí. E vale lembrar que, bioquimicamente, frutose não tem alças de controle alostérico, tem para glicose, por exemplo. Então, a gente tem apostado um pouco nessa via para tentar explicar, porque tem sido bem curioso olhar isso. Os animais, eles comem menos e ainda assim aumentam tecido adiposo, aumentam uma série de eixos metabolicamente importantes. Carla, mais uma vez, muitíssimo obrigado, querida, pela tua fala. Não, mas imagina! O próximo inscrito agora é o Egberto. Egberto, fica à vontade, por favor. Tá bom. Carla, então eu faço, para acelerar, eu faço minhas palavras do Antônio Marcos. Trabalho fantástico, você, tua equipe. E, assim, tem muita coisa para perguntar, mas eu vou puxar realmente para o lado aqui da minha sardinha, que é a questão do desmame precoce, né? Nosso modelo é durante a lactação e com desmame precoce. E aí, realmente, o modelo de vocês de afastamento, de isolamento, ele tem muito a ver com isso. E a dúvida que eu coloco é o seguinte: qual é o sinalizador, né, das mães para os lactentes, né, durante aquele período em que você faz a separação materna ou quando você faz a deprivação materna, se você pensa em alguma coisa que passe, que não seja simplesmente comportamental, né? Que, é claro, o comportamento é muito importante, né? Como a mãe lambe os filhotes, como a mãe segura os filhotes durante aquele período, mas também no leite, porque, assim, a gente sabe que passa pelo leite BDNF e GDNF, né? Os fatores de crescimento derivados da glia e cerebral, e que isso pode influenciar na neurogênese, como você bem colocou na apresentação. Então, eu queria ver se vocês pretendem ou já fizeram, alguém já fez, durante a separação materna e a deprivação, medidas de fatores lácteos, né, hormonais, ou fatores de crescimento no leite, que possam, então, produzir essa miríade de efeitos que vocês mostraram aí muito bem. E em relação aos estudos translacionais, eu acho assim fantástico, porque realmente a gente tem que estar alerta quanto a isso. O quanto as crianças no Brasil e no mundo, né? Mas aqui no Brasil algo. O caso do Jairinho ali não é único, né? Não é exceção, é a regra, né? As pessoas mais pobres, né? Isso aí você vê toda hora. E a gente tem que se preocupar muito em relação a isso e o efeito que a pandemia, quer aumentando esses casos de abuso, como também, sem que haja qualquer tipo de abuso, o isolamento das crianças durante a pandemia, o que isso pode afetar no desenvolvimento futuro. Então, são essas considerações, mas eu queria que você comentasse em relação à base orgânica ou biológica de como essa sinalização se dá entre mãe e lactente. Olha, Egberto, é uma pergunta muito boa, mas não medimos, eu não saberia te responder exatamente como essas coisas acontecem. Uma coisa, enquanto tu falavas, uma coisa que eu lembrei a respeito do desmame precoce, né, é que a gente, em geral, pensa assim, não, no caso dos ratos, por exemplo, ali pelo dia 14 e 15, ele já está comendo, né, então ele já está meio que se virando. Mas eu estava me lembrando de uns estudos. Com que idade tu fazes o desmame precoce? Olha só, Carla, a gente faz lá no finalzinho da lactação
3 dias só. 3 dias. No dia 18, por aí? 18 a 21. E aí a gente tem efeitos bem grandes. Vários. Né? Bem grandes, tanto de farmacológico quanto mecânico. Tu vês que é incrível isso. E eu estava me lembrando que tem uns trabalhos com memória de memórias de bebês, eu ia dizer, mas de ratinhos bebês, com memória exatamente assim, idades, enquanto eles ainda estariam sendo amamentados, e com essa idade, 17, 18 dias, só separar o filhotinho da mãe por meia hora, isso modifica muito a memória de longo prazo, especialmente para memórias aversivas. E aí eles fizeram essa mesma experiência e botaram a mãe junto no ambiente diferente, desaparece aquele efeito. Ou botaram a mãe anestesiada na caixa moradia. Aí o ratinho é como se ele tivesse separado, assim. Ele fica, a memória fica bem influenciada. Então, é uma idade que, aparentemente, ele já se alimenta, mas mesmo assim, o relacionamento dele com a mãe ainda é bastante importante, tanto que, se eu separar, eu modifico a maneira como ele vai lembrar e ele vai consolidar memórias aversivas. Então, é super interessante essa questão do desmame precoce. Mas sobre a questão do leite, eu não sei te responder. Então, valeria a pena depois você comentar nos próximos experimentos. É verdade. É verdade. Tem, eu acho até, foi a Paty, não recordo, eu acho que foi a Paty fez um trabalho com humanos e leite, só que agora eu não estou lembrada do resultado, mas era com humanos. Eu vou procurar e se for a ver, eu mando para você. Cris, agora a próxima inscrita é você, por favor. Obrigada, Grazi. Carla, parabéns pela tua apresentação, parabéns pelo trabalho, que é um trabalho de décadas, né? Eu venho acompanhando nas últimas 2 e assim, tu sabe que eu sou tua fã, porque toda a forma como tu aborda os trabalhos, sem contar toda essa tua, né, todo esse carinho que tu tem pelos teus alunos, pelos resultados, a gente vê que cada trabalho, assim, é tomado, parece que tu está tomando no colo aquele trabalho quando tu vai apresentar, né? A gente sente um pouquinho isso, assim, quando te vê apresentar e hoje de novo. E aí, eu queria só fazer uma pequena parte nessa questão do leite que o Egberto falou agora, que amanhã eu sou banca de uma aluna do Paulo, a Isabela, e uma parte do trabalho dela é justamente com leite. É uma coisa que a gente sempre fica, né, com essa questão, porque os nossos trabalhos envolvem muito a lactação e a gente não tem na URGS ninguém que tenha trabalhado com isso, né, com tirar o leite das ratas e poder fazer essas avaliações. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa realmente incluir nos nossos estudos, porque pode nos trazer muitos resultados. Justamente porque a gente tenta associar sempre a parte bioquímica com a parte comportamental, que tu faz brilhantemente nos teus estudos, né? E falta essa parte, eu acho, da nutrição, né? E ainda mais que a gente trabalha com comportamento alimentar, né? Eu aprendi muito contigo. A gente tem alguns trabalhos já em colaboração nesse sentido de comportamento alimentar. E a gente sabe que tem toda essa mudança metabólica, né, do substrato energético que os fetos estão utilizando no momento do nascimento. Nas primeiras horas, muda o substrato energético, uma vez que os filhotes passam a se alimentar de leite, muda o substrato energético de novo, tem toda uma adaptação metabólica que tem que acontecer, e lá nos 21 dias, ou um pouco antes, ali nos 15, quando eles começam a comer, a gente tem mais uma mudança do substrato metabólico também, né? Então, a gente tem muita glicose, depois vai para muito corpo cetônico, daí vai para lactato, daí vai para ácidos graxos, e daí lá no final tu tem uma mudança para carboidrato de novo, né? Então, a gente acaba
falando muito de bioquímica, mas a gente não se atém a essa mudança que é o ponto original, né? Da onde está vindo lá no início do metabolismo, isso às vezes pode explicar muitos dos nossos resultados que a gente tem. É verdade. Mas eu queria te perguntar uma coisa um pouquinho mais geral, assim, porque como o Marcos disse, né, tu tem tantos trabalhos com tantos resultados espetaculares, e eu queria que tu falasse um pouquinho dessa conexão, assim, todo o tempo que tu trabalhou na bancada, né, e aí tu mostrou, por exemplo, vários trabalhos que a separação materna, que vários tipos de interferências, o estresse, né, precoce também, a separação materna já é um tipo de estresse, mas outras formas de estresse, eles podem levar a uma série de modificações, tanto em nível metabólico, né, então alterando a neuroquímica e também se expressando no comportamento. E aí tu vê que tu tem algumas intervenções que tu faz depois e que elas revertem esses efeitos, como é o caso dos brinquedos que tu falou, né, do ambiente enriquecido que tu coloca. E quando a gente vai para a literatura, a gente encontra tantos resultados e a gente fica pensando assim, alguém tinha que juntar tudo isso, né, e aí tu tá trabalhando agora, nos últimos anos, com bioinformática, que na minha concepção, é uma forma da gente conseguir juntar tudo isso, né? Tu te focou muito no trabalho do pós-doc com a parte de humanos, mas tu vê isso, assim, como uma perspectiva de pegar todos esses trabalhos, né, e poder fazer uma avaliação de bioinformática para que a gente possa ter uma compilação desses dados e possa também fazer a transposição para o humano no momento em que tu tem coisas que estão fechando os resultados? É uma boa pergunta. Eu não tinha pensado em eu fazer isso, mas é uma coisa que eu vejo como uma necessidade até, né, para o futuro. Nós temos tantos resultados e se a gente vai começar a olhar os artigos, assim, tu encontra esse efeito ou aquele efeito diferente, mas se tu olhar direitinhos, ultimamente eu estou lendo vários artigos e o Carlos Mello uma vez me disse, estou revendo um monte de artigos, lendo só métodos e resultados, porque muitas explicações das diferenças estão ali nos métodos, né? Então, ultimamente eu estou lendo vários artigos, mas olhando muito os métodos e é incrível como tem artigos que não dizem qual é o sexo que foi usado. Então, assim, aí tu pensa, tá, mas será que isso não ajuda a explicar por que está diferente do outro? E vai, então, assim, uma análise de tudo isso e considerando todas essas grandes variações que tem, se o controle foi um animal manipulado, se foi um animal submetido a condições normais de biotério, se foi um animal que foi deixado com a mãe sem ninguém mexer nele, tudo. Essas coisas podem também mudar os teus resultados. Então, eu acho que, assim, no momento em que se conseguir pegar toda essa imensidão, né, de resultados que já se tem e tentar organizar de maneira sistemática, eu acho que a gente consegue tirar algumas conclusões mais definitivas, assim, mais estruturadas, não sei. Mas para responder a tua pergunta, eu acho muito importante. Eu não tinha pensado em eu organizar assim, em termos de bioinformática, essa coisa toda, mas... olha, é uma coisa para um trabalho para um monte de gente, digamos, né? Esse grupo todo. Carla, me permite uma parte, só para comentar, Cris, que isso que a Carla falou agora é um ponto muito importante, que eu tenho questionado, instigado os alunos numa disciplina aqui na pós-graduação que eu tenho, que é uma disciplina em que a gente ensina os alunos a escrever artigo de revisão, e dos mais variados tipos, né, e discute e faz isso com eles. E uma coisa que a gente precisa começar a fazer são revisões sistemáticas para trabalhos experimentais. A gente praticamente não vê revisão sistemática de trabalho experimental e começar a sistematizar métodos, abordagens, protocolos, e para poder entender
padronização de resposta em função do método utilizado é muito importante. A literatura está aberta para isso, tem várias revistas aceitando esse tipo de revisão sistemática e simplesmente a gente não encontra ninguém disposto a fazer. Pode ser um caminho muito interessante, muito interessante. Precisamos de candidatos. A gente já tem aqui, a Adri Torsoni também já está interessada, ó, já vai montar um grupo. Eu sei que a FESB, há alguns anos, começou a fazer esse tipo de padronização, mas eu não sei no que deu. Eu lembro disso. Gente, eu acho isso tão difícil, gente, quase impossível. Acho muito difícil, muito difícil. Saiu um artigo recente em revisão falando sobre isso, de estresse, e você ter alguma, né, padronização dos modelos de estresse, porque a variabilidade possível é imensa, né? É imensa. Eu estou fazendo agora um modelo, né, de estresse, e eu fico, gente, você encontra de tudo, de tudo. E aí quando você fala assim, foi submetido a barulho, mas que barulho? Né? Em qual ambiente? Então, a possibilidade de variação é tão grande, né, que a gente fica quase louca, né, com isso. E eu queria fazer uma pergunta, posso perguntar? Paty, o Paulo está com a mão levantada desde o começo. Tá bom. Era para ver dele, por favor, Paulo. Eu tinha visto mais, você estava na vez. Como eu já não vai ser a primeira vez, mas é que ela está no embalo tão bacana aí com a pergunta dela, que eu passo a palavra para a nossa presidente, que está com o gato ali, né? Sempre, né? Ela vai ganhar coisa, certificado, viu, Paulo? E outra coisa, né? Ela Seu artigo recém-publicado, que é a restrição proteica durante a gestação e lactação e a saúde renal, né? Foi lido essa semana, teve vários alunos que escolheram para comentar comigo e bacana mesmo. Que bom! Pelo trabalho. Que ótimo. Manda brasa, depois eu pergunto para a Carla. Tá. A minha grande dúvida, Carla, é a seguinte, que também é bastante difícil, né, a gente poder fazer essa translação, né, porque quando a gente fala de sistema nervoso, assim como o rim, eu trabalho com os dois, a gente no ratinho tem um desenvolvimento maior pós-natal, né, e no humano, não, né, é menor o desenvolvimento pós-natal. Então, eu queria saber de você qual seria a implicação disso para você poder, né? Já é difícil relacionar ratinho, né, com animal, com o que a gente vê em humano. Ainda com isso, com essa diferença, né, fica mais distante ainda. E as diferenças entre o gestacional, o estresse gestacional e o estresse pós-natal, né? Assim, de uma forma bem genérica, né? Porque a gente sabe que são muitas as diferenças, mas que você me falasse o que é principal, né? Entre o pós-natal e o período de amamentação, o estresse. Mas que pergunta difícil. Né? Então, não posso dizer, não, a diferença é esta e pronto. Inclusive, assim, no estresse pré-natal, e como tu disseste, tem muitos tipos, né? Tem muitos tipos e tem estresses em diferentes momentos da gestação. Então, se a gente vai ver estresse durante a primeira, a segunda ou a terceira, no caso dos ratos, semanas de gestação, eu posso ter efeitos diferentes, inclusive porque os sistemas que estão se formando naquele momento são diferentes, né? O sistema... Vários trabalhos que eu conheço com estresse pré-natal e que estudam coisas relacionadas com o sistema nervoso são realizados durante a segunda ou a terceira semana, muitas vezes, alguns dias ali, um pouco antes ao redor da terceira semana, mas não bem perto do parto, né, claro. E tem uma série de efeitos. Um sistema que eu acho que é sempre afetado, assim,
quando as pessoas que trabalham com estresse, seja pré, seja pós-natal, encontram alterações, é o sistema dopaminérgico, mas o córtico límbico. Assim, estresse pré-natal causa uma série de alterações, estresse neonatal, depois no adulto, causa uma série de alterações nesse sistema, que é exatamente o sistema que... Porque ele está se desenvolvendo também nesse momento, né? Então, por exemplo, o sistema dopaminérgico, na adolescência, ele está ainda... ele vai só lançar as suas projeções lá para o córtex pré-frontal depois da adolescência, depois da puberdade. Então, é um sistema que está em desenvolvimento naquele momento que a gente está impingindo um insulto ali no organismo. Então, nesse aspecto, eu tenho a sensação que eu tenho, né, das coisas que a gente vê, é que é um sistema que é afetado tanto pelo estresse pré-natal quanto pelo estresse pós-natal. Contudo, o sistema glutamatérgico, ele é muito plástico também, como o dopaminérgico, mas eu vi vários trabalhos com estresse pré-natal que têm mostrado que ele é modificado então, o que eu posso te dizer, quais são as principais diferenças? Tem muitas semelhanças, contudo, também tem diferenças. Por exemplo, eu lembro de um trabalho em que eles faziam um estresse pré-natal e revertiam com manipulação neonatal. Que também é uma intervenção, né, no período neonatal. Então, e quando fazia separado, né? Ia em direções separadas, né? Os efeitos podem ir em direções separadas. Então, qual é a diferença? Eu acho que depende daquilo que está sendo estudado, depende... E quando a gente estuda, a gente se debruça sobre uma certa consequência, sobre um certo desfecho. E dependendo desse desfecho que está sendo estudado, a gente pode ter efeitos diferentes do pré e do pós-natal, de intervenções pré e pós, ou às vezes efeitos no mesmo sentido, efeitos similares, né? Tudo depende de qual o desfecho que está sendo considerado, porque esses períodos sensíveis do desenvolvimento, né, que eles variam conforme aquilo que está sendo estudado, a questão lá do aprendizado de uma língua, né? Se eu me exponho a uma língua nova, num certo período da infância, eu aprendo aquela língua facilmente. Mais tarde, eu ainda posso aprender, mas vou ter mais dificuldade. E a mesma coisa acontece com... Então, assim, tem essa plasticidade para um certo comportamento ou para uma certa função que é maior em certos momentos. Mas eu fico pensando, então, Carla, que a gente tem isso em humanos, por exemplo, em todos os momentos, porque quem vive num ambiente estressante, aquilo não muda, né? É desde o início da gestação até até o tempo que ele viver dentro daquela casa onde tem aquele estresse, né? Exatamente. E isso é outra coisa interessante, quando a gente estuda nos modelos animais, a gente aplicou um estresse e vai medir o efeito. Nos humanos não é assim, a vida é cheia de eventos mais estressores, menos estressores, coisas boas, coisas que se modificam, né? O pessoal que trabalha com memória tem colocado também essa questão, que assim, eu ensino uma coisa e depois testo, e nada mais aconteceu na vida do bicho, né? Foi isso. Mas... Se a gente vai pensar no humano, eu aprendi uma coisa, depois eu saí, fui para outra aula, depois eu fiz outra coisa, depois eu tive um acidente, depois aconteceu alguma coisa, aí quando eu vou ver como é que está a memória, tanta coisa aconteceu no meio do caminho, né? Que todos esses eventos podem ter afetado aquilo que eu aprendi antes. Então, no caso do estresse, em humanos também, né? Por isso que naquele trabalho que eu mostrei com humanos, a gente calculou
a qualidade do ambiente, tentando usar o máximo possível de critérios positivos e negativos, né? Que se tivesse disponibilidade naquele banco de dados, porque existe tudo isso, e como tu disseste, aí essa tentativa de passar para humanos aí tem uma série de complicações. Mas é uma coisa que a gente tem que tentar fazer. Sim. Professor Paulo, por favor. Acho que seu microfone está desligado. Bom, Carla, parabéns pela sua apresentação. É muito bom essas palestras, a gente está aprendendo demais, e principalmente aprendendo que o outro, o colega, ele tem trabalhos maravilhosos que a gente ainda, que está no mesmo grupo, não se conhece ainda totalmente, né? Eu conheço, sim, uma rabeira do teu trabalho, porque eu acho que foi o professor Lucian Bolten, o Aldo, que num das primeiras reuniões da gente, enquanto Dorad aqui no Brasil, a gente convidou, acho que ele ainda era presidente da SBFIS, convidou ele para uma palestra lá em Morrete, ou segunda ou terceira. E aí ele passou a bola, eu não sei se foi para Cristiane Matheus, acho que foi para a Patrícia Pelufo. Ele falou: Paulo, eu já não vou mais trabalhar com isso. Isso lá por volta de 2015, 2014, um negócio assim. E eu sabia do trabalho dele justamente de afastar, né, o filhote, um dos trabalhos, né, separar da mãe, interrompeu, vamos dizer assim, a frequência da mamada, o carinho da mãe, uma série de comportamentos. E isso estressaria o animal e ele teria um perfil metabólico e comportamental alterado na vida adulta, né? Inclusive até entrando na obesidade. E aí eu comecei uma relação com a Patrícia, né? De conhecer aí o laboratório de vocês. Eu vi que você citou ela, ela trabalhou com você, trabalhou com a Cristiane, então é uma matriz aí do Rio Grande do Sul. Eu não sei se foi o professor Esquerdo que começou tudo isso, mas eu, quando fiz o meu mestrado em Ribeirão Preto, tinha um pouco da fisiologia e mais um pouco da psicologia que trabalhavam com comportamento, inclusive esse comportamento de ansiedade. Então, eu achava tão difícil. Aliás, ainda acho. Quer dizer, e comecei a ver como o pessoal trabalhava, quer dizer, cada resultado desse são repetições e repetições, é um trabalho exaustivo, muito grande, tem que ter uma atenção muito grande, porque dependendo do observador muda tudo, então você tem os cheques, então é um trabalho muito bacana, a gente consegue ver muita coisa. Eu também estou na linha do Egberto, aliás, ele acabou de publicar um artigo com os vizinhos da Boerla, da Unicamp, que mostra o efeito da desnutrição proteica durante também a gestação e lactação, mostrando um aspecto interessante, a apoptose das células beta. Bacana beça o trabalho. Eu tinha uma expectativa até de mostrar também a proliferação, mas parece que não tem. Mas depois eu vou conversar isso com a Egberto, mas está tudo assim, quer dizer, estresse durante essa fase plástica do sistema nervoso central e realmente, por um lado, o Egberto faz o desmame precoce, o nosso laboratório faz restrição proteica no início da lactação e vê comportamentos fisiológicos, metabólicos completamente diferentes, ou seja, tem uma delimitação, acho que a Matê falou
que muda, né, a composição do leite, fica mais graxo, tal, e depois ele acaba novamente na riqueza de carboidrato. E tem passagem de um monte de hormônio e um monte de neurotransmissor também, né? Tem até acetilcolinesterase pra caramba no leite, né? E é uma boa dica o grupo pensar em alguma transmissão. E realmente a gente está muito interessado no tipo de trabalho que vocês fazem, tanto é que um grupo de alunos meu foi ter lá no laboratório da Amatê, porque vocês no Rio Grande do Sul acho que conseguiram chegar num acordo entre comportamento e bioquímica, né? Mas a grande maioria do Brasil, ele, pelo menos dentro da farmacologia, tem uma separação muito grande do comportamento. Aquele negócio comportamento e acabou. Aqui o grupo da nossa universidade, que ele derivou do grupo de Ribeirão Preto, é assim, é o comportamento e tal, e às vezes a gente, conversando, mostra um interesse, a gente aí começa a fazer trabalhos em colaboração. Mas é encantador isso daí, e realmente a curiosidade é se você marca algum período da lactação fazendo, quer dizer, para não falar de todas as agressões, mas quando você interrompe a frequência de mamada, você faz 3 horas por dia, né? Se você faz em toda a lactação ou se... Porque agora a gente está tentando destrinchar, isso é bacana, viu, Gilberto? Eu acho que a gente está fazendo aí mecanismos de ver a programação. Quer dizer, ainda não tem gene, não tem ainda expressão proteica de algumas vias metabólicas, mas eu acho isso importante pra caramba, delimitar isso daí, porque até agora lactação é uma coisa só, mas não é. Então, faz a lactação inteira ou você elege algum estágio lactacional? Sim, no modelo de separação materna, a gente usa os 10 primeiros dias de vida. Então, durante 3 horas, os filhotinhos são colocados em uma incubadora, mas eles, então, não mamam nessas 3 horas. Quando eles retornam para a mãe, a frequência de amamentação aumenta. Então, naquele período, logo do retorno deles, eles mamam mais do que os animais que não foram separados. Né? Tenta recuperar isso, a mãe e eles entram num acordo. Sim, eles entram num acordo para tentar recuperar. Nós não observamos que nem nesses animais perda de peso. Agora, tem um outro modelo que é a privação materna, que é aquela que fica 24 horas, o animal fica separado da mãe. Nesse modelo, a gente tem observado, aí sim, os animais ficam consistentemente com peso mais baixo, porque aí não recupera aquele um dia perdido. Você explora o eixo HPA, ou seja, se há aumento da corticosterona materna? Sim, a gente mediu a corticosterona várias vezes. A materna, tu disseste? A materna e também do filhote. Sim, a gente já mediu, contudo, a gente mede em geral em condições basais. O ideal é fazer a curva, né? Para ver como eles respondem ao estresse. Mas tem trabalhos mostrando que, por exemplo, esses modelos de separações curtas, a corticosterona, em geral, a corticosterona basal não muda. O que muda é a curva, né? Naqueles que são separados da mãe, parece que essa curva é mais aumentada, ela demora mais tempo para retornar para o basal. Naqueles que são apenas manipulados ligeiramente,
a curva retorna rapidamente ao basal. Então, tem trabalhos, agora esses não são do nosso grupo, claro, mas assim, eles têm variações no número de receptores no hipocampo, e que explicaria, então, um feedback mais eficiente ou menos eficiente do eixo HPA. O receptor que você fala no hipocampo é de que... O GR, o de glicocorticoides. Glicocorticoide, tá. É. E você mede alguma coisa dopaminérgica no cérebro deles? Se o nível de dopamina Sim, medimos. No caso desses modelos que eu mostrei, a dopamina, em geral, o turnover da dopamina está diminuído, na Cummins pelo menos, e essa diminuição, quer dizer, diminui o turnover, querendo dizer que tem menos os metabólitos, né? Tá, então, como se ela estivesse sendo menos liberada. Ele permanece mais na fenda sináptica, ou seja, ele tem uma ação maior. Não sei. As medidas que nós fizemos foi no tecido, então a gente mediu a quantidade total de dopamina e de metabólito, e a relação entre eles é usada como uma medida do turnover, de quanto ela é liberada, porque se ela é liberada, eu vou ter também produção de metabólito, né? Se ela ficar armazenada na vesícula, aí eu vou ter menos metabólito, porque não passou pelo ciclo esse. Nós medimos também o transportador de dopamina, tem naquele modelo de estresse por isolamento social, logo no desmame, que tem uma diminuição do transportador também, mas ao mesmo tempo que tem essa diminuição, também tem a diminuição no turnover, medindo os metabólicos. Nós não medimos na fenda. Se não me engano, tem uns trabalhos do Mini que mede por voltametria a dopamina na fenda, e aí eles medem em resposta a comportamentos. E tem um trabalho de uma aluna da Paty, que ela mede em animais adultos, desempenhando um comportamento alimentar, como é que fica a dopamina, só que não é o mesmo modelo do nosso, mas tem variações também. Aí é na fenda que eles conseguem medir com essas outras técnicas. Você não vê o animal adulto ser mais pesado, se está menos pesado? Desculpa, eu não estou ouvindo bem. Eu estou perguntando a você se você avalia o animal quando adulto. Esses filhotes, tá? Se eles aumentam de peso, diminuem de peso, se comem mais, comem menos. Assim, a gente avalia quando adulto, na maior parte das vezes, embora a gente tenha feito algumas avaliações antes também, mas assim, esses animais, se a gente for medir ração padrão, em geral, eles consomem a mesma coisa que os demais, mas se a gente oferece alimento doce, que é a grande diferença. Então, alimentos palatáveis, eles consomem mais na vida adulta, e ração padrão, não. É uma coisa mais específica de alimentos palatáveis. Ok, obrigado. Parabéns, viu, Carla? Parabéns. Não se imagina, mas muito obrigada. Obrigada pela atenção e pelas perguntas, e a todos vocês, né, pela oportunidade.